sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guias meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guias meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz, lá fico louco, pego eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guias meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Enquanto ele se prepara, nós vamos cantando aqui. Olha, 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 olha ele aqui de novo, Jesus mostrando no meio do teu povo. Olha, 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 olha ele aqui de novo, Jesus mostrando no meio do teu povo. Se ele está passando, todo mal tem que sair. Jesus está curando todo mundo aqui. Ele está passando, todo mal tem que sair. Jesus está curando todo mundo aqui. Sai, 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 todo poder da selva. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo poder da selva. Sai, 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 a minha fé você não leva. Pega aqui, eu pego ali, eu pego lá. O fogo está pegando aqui nesse lugar. Pega aqui, eu pego lá. Jesus está curando aqui nesse lugar. Se o fogo está pegando, o mal tem que sair. Jesus está passando, Satanás tem que sair. Se o fogo está pegando, o mal tem que sair. Jesus está passando, Satanás tem que sair. Sai, 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 todo poder é salvo. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo poder é salvo. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está aqui, dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Dentro do meu coração, olha, 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 olha,
Olha ele aqui de novo. Jesus está passando no meio do teu povo. Olha ele aqui de novo. Jesus está passando no meio do teu povo. Se ele está passando, todo mundo tem que sair. Jesus está curando todo mundo aqui. Se ele está passando, todo mundo tem que sair. Jesus está curando todo mundo aqui. Sai, sai, sai. Toda doença sai. Jesus está queimando toda. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos receber o servo de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Somos cooperadores uns dos outros. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória, não é isso? A palavra, ela não pode sentar. A palavra, ela não tem limite. A palavra não tem limite, porque ela é global, é universal. Deus é um só, mas os servos dele são muitos. É uma realidade nisto. Quero convidar minha esposa para. Eu estou com a garganta meio. Primeiro, pergunta se tem grupo para louvar. Tem os grupos das irmãs que vão louvar? Vão? Não. As irmãs, a maioria não está hoje. Não está, não é? É. Então vamos. Aleluia. Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus, meditar nessa palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Cumprimento a paz da igreja. Todos conhecem a identidade cristã. Amém. Seja o nome do Senhor. Vamos louvar o número 20. Todos conhecem esse louvor, não é? Amém. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para Cristo. Amém. Aleluia. Então vamos
Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para aquele que Amém, recolhido meu ao Pai. Senhor. Amém. Então, muitas vezes, queremos olhar para as falhas, não olha para Cristo. Porque ele, quando foi para a cruz, ele não resistiu, ele foi direto pelos teus pecados. E se ele fosse olhar para nós, miseráveis pecadores, ele não ia para aquela cruz. Ele ia recuar, mas ele foi por amor, para salvar a humanidade. Por isso que aquela palavra linda que eu amo muito em João, quando ele fala, o Senhor, olha, Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Porém, o mundo é condenado porque não se arrepende dos seus pecados. Mas aquele que se humilha diante do Senhor alcança misericórdia e salvação. Ele veio salvar, ele não veio condenar ninguém. Muitos são condenados porque não sabem se humilhar e pedir perdão. E se arrepender e não voltar mais ao seu pecado. Então é isso, por isso ele foi para aquela glória, olhar somente para Cristo, o nosso único Salvador Consumador. Esse é o nosso Senhor nessa noite. Vamos orar pelos aqueles que não têm mais esperança, que acham que acabou, mas nós temos um Salvador que está de braços abertos. Só basta uma e a mulher chegar e reconhecer seus erros e chegar a ele, ele vai de encontro. Aleluia. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Porque saída do parentela, pessoas que são distantes. Mas o Senhor, a minha e a tua oração tem poder. Orar, a palavra do Senhor diz: orai por todos os homens da terra. Não é para você escolher, não. Tem pessoas que escolhem, não. É todos os homens, todas as ações. Todos, orar por todas as autoridades da terra. Todas estão necessitadas. São sábios, os seus olhos não têm conhecimento da palavra. São cegos espiritualmente. Mas tem o exército de Deus na terra. Quando nós oramos, apresenta na mão do Senhor, o Senhor faz o milagre. Lembra da viúva? Que tanto ela está ali, ó, todo dia batendo, aquele juiz iníquo que fez. A causa foi ganha. Então, igreja, nós temos autoridade que deu o Senhor Jesus. Verdade, meu Pai. Vamos orar pelas almas, pelos perdidos caídos, os aprisionados nos crimes, nas drogas, nos vícios, mas eles são carentes de Cristo. O Senhor me alcançou, Ele alcança qualquer pessoa. Ele alcança qualquer ser humano, você se humilhar diante dele e falar: Senhor, eu não sou digno, mas eu sei quem é tu, que morresse naquela cruz por mim. Por isso que o ladrão do lado direito foi alcançado, porque ele reconheceu que era pecador miserável. Estava diante de um justo, e o justo ali sendo crucificado no meio dos dois malfeitores. E ele reconhecendo que era pecador, imediatamente houve salvação. Você vê como Jesus é maravilhoso? E muitas vezes a gente vê aquele que não tem mais jeito. Tem sim, igreja, tem jeito, só é se virar e ver o Salvador. Ele vem e recolhe, aleluia. Ele não faz acepção de pessoa, porque ele é Deus. Glorioso Deus Santo, nesta noite gloriosa, meu Pai, que está a tua igreja, pedindo o Senhor misericórdia, porque somos falhos, miseráveis, pecadores. Mas o Senhor que é santo, que é misericordioso, que é bondoso, vai de encontro às almas perdidos, caídos, os que não têm força para buscar mais a tua face, meu Pai. Mas o Senhor conhece aquele coração. Ah, meu Pai, eu te peço para que eles sejam aprisionados nas drogas, aprisionados na prostituição, no pecado. Ah, meu Pai, tenha misericórdia deles, que ele venha reconhecer que é um Deus santo, verdadeiro, que salva, que liberta. Mas nessa noite visitamos, Senhor, os presidiários. Ah, meu Pai, vai de encontro a cada homem, cada mulher, meu Pai, de jovens. Ah, meu Deus amado, eu te peço nos hospitais, Senhor. Seja um protagonista nessa noite. Visita os seus servos, Jesus amado, que estão limpa, meu amado. Doentes, doentes de dor, no amor, meu Pai, limpado. Uma
a Epístola aos Romanos, no capítulo 11. Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículos 15, 16. Depois leemos também o 25. A Epístola de Paulo aos Romanos. Graças a Ele, ao Senhor, que nos deu a vitória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. A Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos meditar no capítulo 11. Diz a palavra de Deus, versículos 15. Depois leamos o 25 e 26. A Epístola aos Romanos. Graças a Deus. Quem escreveu a carta aos Romanos, irmãos? Quem foi? Hã? Tem certeza? Quem foi? Quem escreveu, irmã, a carta aos Romanos? Essa carta aos Romanos? Foi Paulo? Hã? É o depoimento de Paulo, mas o escritor é outro. Sabia? Era um cooperador dele que chamava Tércio. Está aqui no capítulo 16, não é? Verso 23. Foi Tércio que escreveu, não foi Paulo. Não sei se vocês já descobriram, já não? Não? Então é necessário saber que a epístola é de Paulo, a interpretação é de Paulo, mas o escritor não foi Paulo. O escritor foi um cooperador dele por nome Tércio. Sabia, irmão? Não? Está aqui mesmo no capítulo 16 de Romanos. Versículo 23, assim. Quem escreveu foi um cooperador por nome Tércio. Vamos ler os versículos 15. Diz a palavra de Deus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua remissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da ceifa da oliveira. Versículo 25. O Compreendendo 18 diz assim: não te glories contra os ramos, porque se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O versículo 25 diz a palavra de Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó suas impiedades. Diz a palavra de cidade de oramos, vamos dar a palavra de Deus, que é um tempo muito oportuno para nós aproveitar e sentir muito bem informado sobre as plenas revelações que
contido na Escritura Sagrada. Vemos na vida prática da nossa convivência com Cristo que estamos num tempo mais rico referente a servir a Ele. Glória a Não Deus. sei se todos já descobriram, Glória a Deus. mas nunca se ouve na Bíblia desde que Deus revelou-se por Deus, uma época tão rica como esta, referente ao tempo Glória a Deus. já determinado por Deus, depois que Cristo Jesus veio, morreu, exerceu seu trabalho, faleceu, morreu, foi então ressuscitado e 10 dias depois que ele subiu, então ele liberou a riqueza para a terra, a riqueza espiritual, Glória a Deus. de uma maneira completa. Tanto quando nós lemos essa Escritura Sagrada, olhamos para as Escrituras Sagradas, nós já temos uma visão bem ampla sobre o trabalhar de Deus no ministério judaico, ou seja, hebraico, e ministério estrangeiro. É o que nós lemos nesse texto importante da palavra. Mas por que entendemos bem? Por causa da, quem sabe o que é plenitude. Por causa que nós estamos vivendo no tempo o Espírito Santo veio sobre nós uma vez para fazer morada. Constantemente. É bem diferente da época do Antigo Testamento. O Espírito Santo ia sobre os profetas, transmitia a mensagem e depois saía. E cada momento eles precisavam de uma solução para transmitir ao povo a mensagem de Deus. Era necessário que o Espírito Santo viesse sobre eles. Acho que as irmãs sabem disso, não é? É importante saber para que nós valorizemos bem aquilo que temos hoje. Porque o Espírito Santo, ele não veio fazer uma morada na pessoa ou produzir numa pessoa o ministério pessoal. Devido, tudo se realizaria em Cristo, o Senhor da glória. Agora, do dia de Pentecostes para cá, não, agora sim. Aí o Espírito de Deus veio em cada uma pessoa e o Espírito Santo, ele nos beneficiou no princípio com 3 ministérios. 3 ministérios de sacerdote, de profeta e rei. Quem já leu? Não? Então a gente está no Apocalipse mesmo, capítulo 1, versículo 5, 6. E no demais também, a esse ministério, eu direito de dar-nos a levar a Deus em oração individualmente. É uma época muito rica que nós estamos. Também o Espírito Santo veio sobre nós em forma de plenitude, completa de todo. Ele veio com criatividade, ele veio com diligência, ele veio com inteligência em cada mente, em cada pessoa, porque o Espírito Santo é Deus. E Ele está em cada um permanentemente, os que obedecem a sua boa palavra. E assim nós vemos que o dom da revelação, ele está na Bíblia como exame, ou seja, pessoa examinando a palavra, o exame da palavra, a interpretação da palavra e a transmissão da palavra. Isso nós temos hoje com riqueza e ainda mais o nosso bom caráter cristão que Ele nos deu. Quem era muito áspero se torna mais controlado, porque o Espírito de Deus ele controla os nossos temperamentos. Ele nos posiciona de uma maneira de espera. Glória a Deus. Ele nos posiciona em uma maneira de espera do quê? É o que lemos aqui na palavra de Deus, espera da volta de Cristo, da ressurreição. E nós ser classificados como primícias. E isso nos dá uma boa visão hoje, nos dias que estão vivendo. Quando Paulo estava fazendo uma advertência
a igreja dos romanos, que o povo achava, os membros até, que eles eram salvos porque faziam algo de bom e porque eles foram os mais recepcionistas a Cristo do que o povo da promessa. Quem é o povo da promessa? Glória a Deus. Israel. Israel, o povo da promessa, e nós com Israel somos também Glória a Deus. ligados a ele no tempo exato pelo mesmo Espírito. Aí os romanos começaram a colocar uma posição visual contrária à palavra. Glória a Deus. E Jesus disse, foi usado Cristo, usando a Paulo, ele disse, olha, se a rejeição de Israel é a riqueza do mundo, Glória a Deus. a reconciliação do mundo, qual é também a sua vida dentre os mortos? Está falando com quem? Conosco ou com Israel? Glória a Deus. Com Glória a Deus. com Israel. Glória a Israel é o povo da promessa e nós somos o povo da sétima promessa. Olha como nós estamos tão bem colocados na palavra de Deus. E eu vou continuar aqui, mas volta lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Se os irmãos acharem por bem, senão eu irei meditar aqui sobre o que Deus disse a Abraão, no nosso pai da fé, antes que houvesse a lei de Moisés. É isso que nos alegra muito, de estar servindo a Deus com alegria e com a compreensão dada ao Senhor da glória através da revelação contida nesta palavra, a palavra de Deus. Olha o significado ligado aqui é um texto ligado lá naquele contexto que lemos. Diz aqui a palavra de Deus no capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, encontraram? Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão ainda, na época, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É a primeira promessa que Deus fez com Abraão, a aliança da fé, a aliança da graça, a aliança que estamos hoje. Dizendo, olha bem, eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Olha bem, a segunda promessa está na palavra, está falando sobre quem? Sobre nós ou sobre Israel? Sobre Israel, a palavra está no singular, está no sentido único. Farei de ti uma grande nação. É a promessa que Deus fez a Abraão, já na sua primeira chamada. Veja bem. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. São 3 promessas. Glória a Deus. Olhe bem, como as escrituras, aí nós agradecemos a Deus, porque as escrituras, elas hoje são escritas em 2 lugares, não são? É, meu Pai. Aonde? No papel e em nossos corações, para que o nome do Senhor seja exaltado dentro da razão. Então, 3 promessas. Mas a outra aqui, abençoareis que te abençoarem. Veja bem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Diz aqui a palavra de Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se os irmãos contar com cuidado das 7 promessas. Glória a Deus. E as 7 promessas chegou para quem? A 7ª promessa, nós estamos desfrutando dela agora. Louvado é o nome do Senhor da glória. Por isso que temos esse motivo de prosseguir ao Senhor Glória a Deus. em atos de crescimento. Você vem para a igreja crescendo e sai da igreja crescendo, porque o Espírito Santo, ele é progressivo. Ele vai progredindo em nossas vidas.
Então, mediante essas 7 promessas que lemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É essa palavra que nós estamos desfrutando dela hoje. Esta boa palavra, não sei se vocês estão compreendendo. Glória a Deus. Estão? Veja bem, no versículo 2 tem 4 promessas, e no versículo 3 mais 3 promessas, são 4. Tanto é que as nossas orações, para que seja bem aceito por Deus, não esquecer de orar pela nação de Israel. Sempre orar pela paz de Israel. Quem ora pela paz de Israel tem mais sucesso na oração e na vida convivente com Deus, consigo e com o próximo. Aleluia. É uma vida que abrange as áreas necessárias da palavra do Senhor nosso Deus. Então é mediante essa promessa que Deus fez a Abraão que Jesus veio. Veio primeiramente para o povo que ele prometeu a Abraão fazer uma grande nação. Aquela grande nação. Mas chegou o momento em que Israel não compreendeu bem a vinda de Cristo, o Senhor da glória. Por causa do quê? Porque eles confiaram muito naquela época intermediária. A época entre Abraão e entre João Batista. Depois de Abraão, veio o quê? Veio Moisés. E Moisés, Deus entregou a lei, só que a lei não aperfeiçoou. A lei foi como uma repressão para que o povo não confiasse em si mesmo, mas integralmente a Deus. E com respeito ao apoio da lei, quando Jesus veio, mediante a promessa que ele fez, quem? A Moisés ou Abraão? Abraão, porque essa época de Abraão é o que mais nos mostra a libertação de Deus ao povo mediante unicamente a fé em Cristo. Aquela fé que coloca a pessoa no primeiro plano. Qual é o primeiro plano de Deus para conosco? Salvação. Glória a Deus. O primeiro plano traçado de Deus. Porque já estamos nessa informação muito transparente. O primeiro plano de Deus para com o povo que recebe a palavra é salvar. Salvar de graça. E trazer todas as boas obras de graça. Para que as boas obras testemunhem da salvação, mas de graça. Ele nos sentou de fazer qualquer sacrifício para obter um objetivo, um resultado. Então, é isso que nos alegra. É essa ligação de Abraão até onde nós estamos lendo. O Novo Testamento nos traz uma segurança plenamente máxima. Mesmo em meio aos altos e baixos da vida, mas a segurança ela é plena. Por quê? Porque ela é condicional. Então, ela é incondicional. Deus nos salvou e não impondo nenhuma condição pela qual seremos salvos, mas exatamente dependendo dele. Ele nos trouxe a palavra da reconciliação, como lemos na palavra, da religação a ele, mas trouxe de graça. E a graça, como nós sabemos, significa o quê? Presente. E esse presente veio, primeiramente, na promessa para Israel. Por que para Israel? Porque quando Deus falou lá onde nós lemos com Abraão, não tinha lei. Os irmãos estão compreendendo? Não tinha lei. Então, Abraão foi o modelo do nosso pai na fé. Quando aceitamos a Cristo, ou seja, Abraão se tornou bendito desde que ele aceitou a palavra e foi imputado como justo. Então, ele imediatamente já foi beneficiado com todos os tipos de bênçãos, qualidade de bênçãos, que um justo arrependido tem direito. Aleluia! Isso é lindo na palavra do Senhor, nosso amado Deus. E dentro do cumprimento dessa palavra, Israel se um povo como nação,
O que aconteceu? Veio Jesus, mas Jesus veio com o modelo da graça e não com o modelo da lei, das cerimônias da lei. E por isso Israel, os judeus, não aceitou a Cristo. Só que no contexto da palavra, no resumo de tudo, Deus permitiu também que Israel não o aceitasse, porque eles queriam colocar o evangelho na mistura com a lei. E Deus queria que Israel pregasse o evangelho da maneira que Deus falou com quem? Com Abraão. O evangelho bendito. O evangelho que não tem maldição. O evangelho que a maldição não atinge o doméstico da fé. Abraão, quando ele recebeu a palavra, ele não teve mais maldição na vida, em lugar nenhum. Nós também agora não temos nenhum tipo de maldição, nem devorador, nem destruidor, porque são conceitos da lei. E a lei veio depois desta promessa, mas depois da promessa ela cumpre agora no Novo Testamento. Isso é lindo para a palavra. Então, como os judeus poderiam os judeus criar aquele conceito, aquele preconceito com estrangeiros, então o Senhor da Glória deixou Israel para trás e avançou para o mundo estrangeiro. Porque o que nós lemos aqui, esse povo, aos romanos, era um povo estrangeiro. E todos os demais das igrejas que Paulo ministrou eram estrangeiros. E os estrangeiros não têm aquele peso de jugo pesado que existiu na lei. Para os estrangeiros, o jugo é leve e o fardo é suave. Quem já leu isso? E para Israel também. Para Israel também. O jugo é leve, o fardo é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Só que eles, apoiados na lei, na religiosidade da lei, eles não aceitaram. Então é o contrário. A graça traz o jugo leve, mas Israel recebe o jugo pesado. A graça é estruturada no amor. E o amor não tem fronteira. Só que Israel não se liga ao estrangeiro. Eles têm esse preconceito religioso. Só que a promessa de Deus é de ligar todos em um só Espírito. Um só Espírito. Tudo de graça. Não sem as obras da lei. Agora, esta revelação, ela chegou para nós e chegou para os estrangeiros que prestem bem atenção na palavra, tomem cuidado nessa palavra. E aí, o que aconteceu? Os romanos diziam, não, nós somos salvos, os judeus fizeram o que fizeram com Cristo, mas nós não vamos fazer. Só que eles disseram, Paulo dizendo, olha, se o endurecimento de Israel, quem endureceu Israel? Quem? Deus. Deus endureceu Israel para depois dar uma repreensão em Israel, para chegar à mesma conclusão juntamente conosco. Mas enquanto Israel está parado no conceito da lei, no regime da lei, o que vivemos hoje? O Evangelho de Cristo avançou. Ele avançou para as nações estrangeiras e vai enchendo a terra com a glória dele, com a plenitude dele, ao todo dele, trazendo para os estrangeiros que recebem a palavra o ministério, como lemos, da reconciliação, o ministério que promove mudança radical de atitude, uma vida bem melhor com Cristo em todo o tempo, mesmo que venham as lutas e assim por diante, mas nós temos um discernimento, porque esta reconciliação, ela trouxe em nós uma alegria que é impossível sair, a menos que a pessoa queira. A maior alegria que o Senhor trouxe para nós é a alegria da salvação. Nem mesmo a perda de um ente querido pode bater palmas.
Senhor da glória. Nem mesmo o ente querido pode vedar esta alegria. Devido ela venha acompanhada com fruto do Espírito, ela vem com... Quem sabe o que é fruto do Espírito? Sabe? Fruto. Não é dons ministeriais, é fruto. Os dons não salvam. Apenas chama as almas para Cristo, mas depois tem que aplicar o ensinamento, senão a pessoa ela fica parcial. Então o fruto é bondade, benignidade, que é a conservação da bondade, longanimidade, que é a paciência dupla. Está compreendendo? E o fruto também é paz, é alegria. A palavra de Deus é domínio próprio e humildade. São 9. São 9 essas qualidades. Então veio o fruto para testemunhar que Deus nos transformou radicalmente e que nós estamos sentindo o efeito da regeneração. Por isso que o Senhor diz dentro do fruto a paciência. Somente os pacientes serão? Somente os pacientes serão salvos. O Espírito de Deus passa sobre todos para testemunho. Mas a palavra diz em Mateus 24, versículo 13, que somente os pacientes serão salvos. Exatamente. Mas essa paciência já veio a nós como fruto. A paciência, ela é criativa, Por isso que quando vem uma tribulação, a tribulação produz o quê? Ela é produtiva, ela é cada vez produtiva. Eu já ouvi pessoas falar uma grande besteira, até pregações dizendo que a pessoa não pode pedir paciência. Já ouviu não, né? Então isso é mentira de quem está falando. Está compreendendo? Aprenda a conviver com o tempo e com a vida. Quem falou é a Bíblia, a prova. Não eu que estou dizendo não. A Bíblia diz que é mentira. Que quem não tem paciência nunca servirá a Deus. Nunca, nunca. Ele pode ter o Espírito Santo para fazer pregações, às vezes até mesmo para expulsar demônios. Agora, a essência do Espírito para a salvação não tem. Somente parcialmente para os dons. Porque quem não tem paciência não serve a Deus. Pode servir por um momento, mas parcial. Porque a tribulação é a coisa mais produtiva que tem para nós. Quanto mais você passa por tribulações, mas ela vai produzindo o quê? Vai produzindo, e a paciência. Você fica mais experiente. E a experiência, a esperança. E o que traz a esperança? Certeza que o Espírito de Deus está derramado em nossos corações, porque não traz confusão. Estão compreendendo? Já leram? Porque quando Deus dá a luta, primeiramente Ele dá o quê? Não, a luta produz paciência. E antes da luta vem o preparo psicológico. Preparo pelo Espírito Santo. Então, por que você suporta as lutas e observa mais a graça do que as lutas? As lutas, por grandes que sejam, mas seja menor do que a graça. Maior é isso, menor do que a graça. Porque antes que vem a luta, o que é que vem? Preparo psicológico. Preparo espiritual. Nunca leram, não? Eu vou fazer abrir um parênteses aqui em Romanos, capítulo 5 mesmo. Volte lá para a palavra. Antes que venha a luta, vem preparo psicológico, que é o preparo do Espírito Santo. Pode ver que o nosso psicológico, ele precisa estar sempre com a boa saúde. Às vezes nós ficamos enfermos, às vezes de garganta, de corpo, assim por diante, mas a mente não. A mente ela não pode ficar enferma, senão ela reprova, ela recebe a graça de Deus em vão e não funciona. Então analise bem. Primeiro vem a luta, antes que venha a luta, primeiro vem a preparação psicológica.
psicológico, ele está preparado. Quando vem a luta, a melhor maneira de você vencer a luta é desprezar. Desprezou a luta, não retrucou o mal pelo mal, a vitória está presente. Por causa do quê? Porque a parte psicológica, que é beneficiada pelo Espírito Santo, o que ela visa mais é o hino que nós vamos hoje olhar para o Cordeiro de Deus. Não é um hino simplesmente teórico, não. Ele é prático. A palavra é prática. Aqui em Romanos, no capítulo 5, se os irmãos quiserem olhar, porque a palavra, nós temos um acesso para com a palavra, um acesso todo especial com esta palavra, a palavra de Deus. Aleluia! Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5, diz a palavra do Senhor assim, ó. Antes da tribulação vem o quê? Vem a justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, que primeiro, antes da tribulação, vem o quê? A justificação. É por isso que cada vez a Paulo diz que nós vamos crescendo de glória para glória. Vem o quê? Justificação pela fé em Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, antes da tribulação, vem o quê? O benefício pela graça de Deus, é a revelação pela graça. Por isso que todo membro que é membro do corpo de Cristo, ele tem revelação pessoal, porque a defesa da fé pessoal, devemos ter essa defesa pessoal que o Senhor nos deu diretamente para a glória dele, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. A Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação completa em todos os momentos, em todo o tempo. Estamos o que firme? O que significa firme? Confiante. O que significa firme? Não duvidar. O que significa firme? É não ter medo de Deus. O que significa a palavra firmeza? É ter respeito por Deus. Trocar o medo pelo respeito. Nós somos humanos, somos falhos, mas temos essa oportunidade de reconciliar. Olha o que diz a palavra: estamos, pois, firmes pela fé. Estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aqui é o quê? Preparo psicológico para o futuro, preparo psicológico para enfrentar a luta e o preparo psicológico para perseverar. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aí depois desse preparo é que vem a luta. Então é por isso que vem, a luta vem produzindo aquilo que já estava antes. A luta vem produzindo o quê? Sabe o que eu estou referindo? Porque o texto que nós lemos, a luta vem produzindo paciência. Paciência. E os pacientes, a Bíblia diz que são conservados a salvação na vida dos pacientes. Porque eu estou referindo isso que nós lemos. Nós lemos a palavra nesta noite, Paulo dizendo que Israel foi endurecido por Deus até que o Evangelho entrasse para o mundo estrangeiro, conhecido também como gentio. E assim, se a raiz é santa, os ramos também são santos. Quer dizer, que a pedagogia da palavra, a promessa tem estrutura. Se Deus fez promessa a Israel e a nós com juramento, tem efeito. Só que depois os irmãos analisam, nós lemos no versículo 25, que tem uma palavra, um ponto final, que o endurecimento de Israel veio até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então o tempo da igreja, o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Só que o evangelho não foi pregado. E o evangelho, para chegar ao fim do mundo, ele será pregado a toda criatura. Mas quem irá pregar o evangelho a toda criatura? Israel. E não nós. Porque nós somos os, como diz a palavra, os beneficiados
Mas com eles e Deus, ele não muda a sua ética de trabalho. Ele não limita o espaço e nem limita o tempo. Ele chama o que já não foi, porque aquilo que há de ser, como se fosse hoje. Então, na nossa visão, nós estamos vendo que a igreja está prestes para... Mas na visão bíblica, Glória a Deus. o evangelho, ou no reparo bíblico, no comentário bíblico, na pesquisa bíblica, o evangelho não foi pregado ainda. Tem uma grande quantidade de pessoas que não foi pregado. Só que o sinal do arrebatamento está presente por qual motivo? Que o evangelho saiu de Israel e foi lá e veio até o estrangeiro, veio para o Brasil, outros países estrangeiros, todos comprados pelo sangue de Cristo. Israel está praticamente parado. Aí Paulo está referindo até que o endurecimento de Israel veio até que haja completado, entrado a riqueza dos gentios. Primeiro ele fala no versículo 15, que Israel ficou para trás, no capítulo 11 de Romanos, e o mundo fez o quê? Os que aceitam a palavra, disseram fez o quê? Glória a Deus. Enriqueceram. Enriqueceram não materialmente, mas na graça. Está compreendendo? Pode ser materialmente, mas no sentido integral, não está falando da matéria, da parte financeira. Está falando que o membro, ele pode estar lá no tribunal, ele é rico na graça. Pessoas que às vezes nem aprenderam a ler, porque não teve tempo para isso, não teve oportunidade, mas é rico igual ao outro. Então é a riqueza completa dessa graça que nos enriqueceu hoje. Mas daqui a momento não sabemos, a trombeta pode tocar. E somente os limpos de corações ouvirão. Somente os pacientes ouvirão, porque são filhos de Deus. Assim são filhos escolhidos e não só chamados, mas escolhidos. E no momento em que a sétima trombeta tocar, a igreja, mas Israel fica. Aí o nosso tempo de pregação encerrou. Mas sempre o tempo do evangelho no fim. Quando Deus levar a igreja, os arrebatados, imediatamente ele vai mandar 2 profetas. Quem já leu? Não? Vão mandar 2 profetas para Jerusalém, para dar início no evangelho do reino do... Mas a nossa expectativa deve ser muito bem em vigilância. Por quê? Porque o tempo dos estrangeiros está esgotando sobre a pregação do evangelho. E quando entrar o tempo dos estrangeiros, findar, a igreja subirá. Israel ficará, porque assim está escrito, muitos primeiros serão os derradeiros, muitos derradeiros serão os primeiros. Quem deveria encontrar com Cristo primeiro eram os judeus em massa de promessa. Mas como eles não creram, ou seja, não foi o suficiente que Deus quisesse que eles fizessem, ou não foi suficiente a vontade de Deus. Eles precisariam pregar o evangelho de perdão, o evangelho de reconciliação, um evangelho de mansidão, um evangelho de união, um evangelho sem preconceito racial ou mesmo religioso, ou preconceito social, igual Jesus quebrou o preconceito daquela mulher samaritana, e aí ligou ela a Deus pelo Espírito Santo. Agora nós estamos nesta visão do arrebatamento, estamos ou não? Estamos nesse maior sinal. Então devemos estar sempre nessa expectativa por 2 motivos. De repente, alguém passa para a outra vida, alguém morre.
e precisa estar com o Senhor da glória, porque para esse Jesus já veio. Já veio quando a pessoa passa para ele, ou que a pessoa morre, para esse Jesus já veio. Mas que para os que estão vivos, pode suceder que a sétima trombeta, ela tocará a qualquer momento. Tocará a qualquer momento, porque o tempo dos estrangeiros, compreenderam ou não? O nosso tempo está o quê? Hã? Terminando e chegando o tempo do evangelho pregado por quem? Por Israel. Israel ainda vai salvar muitas pessoas, mas alguém pode dizer, mas a igreja está nos céus, como Israel aqui pregando, mas 7 anos depois a igreja não vai voltar? Ou não? Vai ou não? Sim. É sim, porque a Bíblia é a Bíblia sagrada, é o livro sagrado. 7 anos depois a igreja volta. Glória a Deus. Para qual finalidade? O milênio, exatamente. Porque hoje, que Jesus anda com a igreja não é as 4 paredes. A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, cada um de nós é uma igreja de Cristo. E ele anda com a sua igreja. Para onde quer que for, é a igreja. Jesus está junto com a igreja. Ele está dentro dos nossos corações. Isso nos alegra muito. Nesta boa palavra. E ele não trabalha só. Porque ele não trabalha só porque ele ama. Quem ama precisa. Quem ama precisa estar junto. Quem ama considera. Quem ama, como eu já disse, segundo a palavra, quer estar juntinho. Quem ama se comunica. Quem ama ajuda. Quem ama perdoa. Quem ama tolera. Glória a Deus. Nessa palavra. Que essa palavra continue em cada coração, trabalhando e nessa expectativa e nesse agradecimento a Deus constantemente. Agradecendo que Ele nos revelou. Se Ele não tivesse nos revelado, também nós não sabíamos, não é isso? Amém. Então, o mundo, nós vemos que, se você olhar num levantamento sobre milênios, quando o mundo completou 2000 anos depois que Adão pecou, Deus trouxe o juízo para o mundo, pelo dilúvio. Da época do fim do dilúvio até o nascimento de Cristo, Deus enriqueceu o mundo com a graça. A graça, exatamente. Depois segue os milênios na revelação da palavra, e nós temos essas boas informações para livrar de pessoa ser acometida por insônia, não é? Ela acorda lá pela meia-noite, talvez o horário, e fica rolando na cama. Agora não dá. Então aí, quando você está meditando na palavra, ouvindo a palavra e crendo, em vez da insônia, vem o quê? Meditação, meditação, meditação. E aí a insônia desaparece. Não tem mais essa enfermidade, porque em lugar de ficar rolando, pensando uma coisa e outra, já entra o Espírito de Deus, ele funciona em nós, no ato do que? Meditação. Não vê que o que medita é bem-aventurado? Já leram, né? Salmo 1 e tantos outros lugares. Os que meditam é bem-aventurado. Então, nós estamos no tempo já esgotado. Para quem? Para os estrangeiros, judeus. Vou encerrar, acho que esse horário que termina, né? Mais ou menos. Então, aqui no livro do profeta Zacarias, eu deixei esse versículo, depois tirar as ofertas. Zacarias, aqui no capítulo 8, verso 23. Você não sabe que examinar a Bíblia é bom para a nossa mente, não é? É uma saúde maravilhosa. Examinar a Bíblia Sagrada, ela traz uma saúde mental toda especial. E hoje, uma das doenças mais terríveis é a ansiedade. Está derrotando muitos. Infelizmente, muitos crentes estão sendo levados
pelo processo da ansiedade. E sabe que a ansiedade é uma destruição total na vida das pessoas que sofrem de uma maneira generalizada. Aqui no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias, versículo 23. Não sei se os irmãos querem ler ou querem que eu leiam. Eis a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido da veste de um judeu, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvidos que Deus está convosco. Então, um judeu salvando 10 pessoas, hein? Um judeu, milhares de judeus, dá muita salvação, não vai ver, não vai? Um salvando 10, 10 salvando 100, 100 salvando 1000. É muito salvo. Ainda no processo do evangelho no reino do fim. Jesus disse: esse evangelho no reino do fim será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Ainda por isso, quando ele disse o que está acontecendo hoje, é princípio de dores. O mundo está agitado, está despedaçando, mas ainda não é o fim. Exatamente. É uma segurança. Quer dizer que nós, antes do juízo final, nós já estamos justificados com Cristo ou não? Então nós vemos que não iremos para o juízo final, iremos sim para lá com Cristo, mas não para ser julgados lá, por causa da justificação pela fé e a paz que veio antes do juízo final, não veio? É o que nós lemos hoje, não lemos? Sendo justificados pela fé, temos paz, está no presente. Então o juízo final está lá no futuro. Já vi pessoas às vezes assombrar outros. Você vai comparecer lá, vai dar conta de tudo. Não podemos fazer pregações de loucura, que a Bíblia diz que os outros ficaram de fora. Não é isso que a palavra fala? Em Mateus 25. Então a pessoa já tem esta segurança agora em Cristo. E Deus continua nos abençoando. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus, presente em ação de graças, apresente com amor, com alegria em cada coração. Deus, Ele nos alegra. Ele nos alegra. O Senhor nos alegra. Por que Ele nos alegra na oferta? Quem sabe? Porque Ele nos teve por fiel. Ele poderia ter escolhido para ser serubins, quer ser anjos, para ministrar a sua obra aqui na face da terra. Mas Ele escolheu esses pedaços de barro para que a glória seja dele e não nossa, e não do homem. Então Ele nos teve por fiel, pondo-nos no ministério da reconciliação e fazendo com que nós sejamos administradores das suas mordomias. Então a gente sente a alegria no ofertar, sente a alegria de servir a Deus e honrar por Ele. É uma realidade disso. Quem pode ajudar, ajude aí. Ajude com alegria. Quem não ofertar hoje, mas já ofertou no passado, ofertará no presente também. Deus de glória, receba a oferta dos teus servos, que o Senhor tem preparado, Senhor da glória, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Coloca as ofertas nas salas, já vamos. Tem aqui os envelopes, se não quiser pegar. Assim que Deus preparar, você traz uma oferta para ajudar a obra de Deus, a obra do Senhor, porque Ele já nos ajudou primeiro, né? Porque Ele
já ajudou primeiro. Ele nos ajudou primeiro em tudo, não é isto? Ele nos ajudou primeiro. E isso nos traz uma segurança necessária para continuar servindo a Ele, ao Senhor da glória. Então vamos já. Eu vou passar a palavra. Quem é o segundo dirigente? Alguém que dá os avisos? Deus continua abençoando esta boa palavra. É o irmão? Amém, Jesus. Faz todo lugar, não. Não. É só passar para o irmão. Glória a Jesus. Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Amanhã, domingo, tem consagração cedo, né? Às 9 até às 10h30. Depois, na parte da tarde, das 5h30 em diante, tem um ensaio com o grupo misto Filadélfia, né? Vem, principalmente na parte da manhã. Quanto mais busca a Deus, mais vitória a gente recebe, né? Em nome de Jesus. E depois do ensaio, né? Daí vai estar aqui o nosso irmão, a irmã Elizabeth, né? Trazendo a palavra de Deus. Na segunda-feira, oração, das 7h30 até as 9 da noite. Depois, terça-feira, a irmã Rosana. Depois, quarta, Nice. Quinta, a irmã Laura. Sexta-feira, o Adrian, né? E sábado, o Pedro Carlos. E todo dia tem bênção, porque Jesus está aqui, né? E a gente tem os pregadores, tem os irmãos que trazem a palavra, mas o importante é a gente vir, sair de nossos lábios até aqui, com aquele pensamento de vir aqui agradecer a Deus todos os dias pela bênção e a vitória que Ele tem nos concedido, amém? E as palmas bem gostosas para Deus. E antes de passar por nós, tem sempre aquela oração, eu vou ficar aqui pela nossa família, né? Amém. Daí eu passo por mão para ele fazer a oração da fé, né? E vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, graças lhe dou por esta hora, por esse momento, Jesus querido, por essa oportunidade apresentando o meu lar, minha família, a família dos irmãos, Pai querido. O Senhor venha abençoar, Senhor, na glória, dando a bênção, dando a vitória, repreendendo todo o mal, toda seta maligna, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Deus. Ponha por terra em nome de Jesus, para que nossos lares sejam abençoados, Pai, para a sua glória, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Confirma a vitória. Amém. Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus por esse trabalho dele. Nos deu não só nessa noite, mas uma época tão rica, não é? Servir a Deus, a época da liberalidade do Espírito de Deus com abundância e permanência. Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, apresentando também Deus, o povo de Israel, o nosso Brasil, outras nações também, Senhor, os governos que estão em agitação, meu Senhor da glória, com teu poder divino, santo e glorioso, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Em Cristo Jesus, teu amado Filho, assim como nos sucessos nos levando em paz, nossa família, a família dos teus servos que não são crentes, os vizinhos, e cada um, Senhor da glória, com a tua palavra santa e maravilhosa, meu Deus, que há de beneficiar, como tem beneficiado muitos corações, transformando vidas com o poder da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó, em Jesus Cristo, teu amado Filho, e assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, digo amém. Deus os guarde nessa palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Não sei se os irmãos querem receber unção com azeite, senão já tem aqui o presbítero José, estão sempre orando pelos irmãos, não é? Estão já orando pelos irmãos e Deus continua nos abençoando e nos abençoar.
as crianças